Então vocês viram que Moisés, ele chega nesse contexto. Ele chega em uma época onde o povo de Israel vivia como escravos. Vocês viram lá eles como escravos. Escravos lá no Egito. Só que eles cresciam muito. Eles eram muito férteis, eles se multiplicavam muito. E o faraó, temendo essa grande, uma numerosa quantidade de pessoas, começou aí a criar uma estratégia para querer paralisar. Da mesma forma que o faraó lá atrás, hoje existe faraó que também quer paralisar a sua vida. E eu me lembro, pastora Jussiara, a senhora chegando aqui, e eu me lembrando, eu preparando essa mensagem, quando o inimigo, porque o inimigo sabe dos nossos propósitos que Deus nos deu. E ele tenta paralisar, e com a senhora eu me lembro, que foi desde o início. A senhora nasceu e foi jogada no lixo. Moisés nasceu e foi jogada no Nilo. Mas do mesmo jeito que Deus levantou pessoas para salvar Moisés daquela situação e não morrendo afogado, porque ele tinha propósito na vida dela, na vida dele. Eu profetizo na sua vida que a senhora é uma libertadora desse povo. Veio para trazer libertação para esse povo. Porque é assim que o inimigo faz, ele quer matar. Existem várias formas de matar. E ele queria matar Moisés e aí fez todo aquele plano, nós vimos aí a história. E aí sua mãe chegou já em Êxodo 2, viu que não tinha jeito a dar, a mãe dele chamada de Joquebede. E lá em Êxodo 2, 3 diz assim, quando não podia mais escondê-lo, quando a mãe não podia mais escondê-lo, preparou um cesto de junco, colocou Moisés dentro e colocou no rio Nilo, confiando que Deus cuidaria dele. E assim Deus fez. Do mesmo jeito que o inimigo tenta, Deus nunca lhe deixa abandonado. E aí quem foi que Deus levantou para cuidar de Moisés? A própria filha do faraó. Em Êxodo 2, 5, não vou ler tudo, mas depois você pode ler isso. A própria filha do faraó encontrou aquele bebê lá no rio e pegou aquele bebê para adotar. Ele adota o menino. Então o menino sai de escravo e passa a ser o que agora, gente? Príncipe. Cadê a professora Silvaneide, que é a minha referência aqui? Vira príncipe, filho da princesa. E aí ele vira príncipe e agora, não achando pouco, Deus levanta, a mulher diz assim, eu estou com um menino agora, vem amamentar esse menino. Quem é essa mulher que ela chama? A própria mãe de Moisés, a tal da Joquebede. É tudo perfeito. E aí Moisés cresce como um príncipe do Egito e conhece tudo do Egito, todas as questões, né? Como funciona lá no palácio, todo aquele reinado ali. Só que tem o que acontece. Diante dessa realidade, veja, ele ainda pequenininho, ainda bebê, ele sai de um contexto de escravidão. Quando a gente trata de cura e libertação, a gente já pega desde a intrauterino. Como é que você nasceu? A partir de que realidade? Você realmente foi desejado? Tudo isso faz diferença. Moisés, coitado, dentro da barriga da mãe já estava em processo de fuga. Tendo que fugir dali para não morrer. E aí Moisés sai dessa realidade de escravidão, com a vida ali quase a um fio, e vai para dentro do palácio. Só que aí chega um momento, gente, que ele tem essa crise. Ele não sabe, como eu falei no início, ele não sabe se ele é egípcio, se ele é hebreu, ainda mais hebreu, escravo.
Ele não sabia se ele podia estar se orgulhando do status ou se envergonhando da história que aquele povo passava ali. Se sou hebreu, por que ele foi? Talvez era uma pergunta que Moisés se fizesse, por que eu fui arrancado da minha família? Ele via, gente, porque não acabou o sofrimento daquele povo. Aquele povo continuava sendo opresso, passando realmente por maus bocados na mão do faraó. E ele via aquele povo sofrendo e se sentia com certeza dividido. De um lado, o luxo do palácio. Do outro lado, o sofrimento dos seus irmãos. E aí Moisés, não bastando todos os traumas, Moisés passou por rejeição. Moisés era um bebezinho, ele não entendia o contexto sociopolítico que estava acontecendo. Ele só entendeu que ele foi retirado da mãe. Aquele ambiente, por mais inseguro que fosse, por conta de toda essa situação do faraó, ele era bebezinho e ele com a mãe, era algo que era confortável para ele. Mas em um determinado momento ele se afasta, aprova o Senhor que religa essa mãe a esse filho. Mas os traumas, as feridas, a rejeição, do abandono, isso vai marcando ao longo da história. E Moisés fica com as suas marcas. E aí a gente sabe como isso? Pelas reações de Moisés a partir daqui. Em Êxodo 2:11 diz assim: certo dia Moisés, já adulto, porque os nossos traumas não ficam no passado quando eles não são resolvidos. É justamente as suas reações de quando adulto que faz com que nós percebamos que tem demanda ainda para ser tratada. Aconteceu lá atrás, Lorena, mas está vivo, aprisionado nas correntes. Amém? Então, certo dia, Moisés, já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Gente, Moisés, aquele que se tornaria o libertador, em Números disse que não tinha homem mais manso do que Moisés. De onde vem isso? Eu falo muito isso, a gente nem sabe o que uma pessoa ferida, machucada, magoada, ela pode fazer. A gente nunca menospreza. Por isso que eu digo, trate os seus amigos, trate o seu esposo, trate a sua esposa, ajude ela a prosperar, ajude ela a ser curada. Porque você não sabe o que uma pessoa curada, uma pessoa ferida do seu lado, o que ela é capaz. Nem ela imagina o que ela é capaz. Eu tenho certeza, você fica pensando assim, Lorena, um assassino, ele é muito ruim. Você acha que ele começou sendo ruim? O ato final dele já é reflexo do que tem lá dentro, do que ele passou. É claro que é um processo de escolha. Mas, se não tratado, você pode, inclusive, matar, como a palavra está mostrando aqui, que Moisés, aquele que Deus levantou para libertar, ele fez. No dia seguinte, Moisés viu 2 hebreus. Aí o que acontece? Ele matou esse homem, colocou lá na areia. E aí vem Êxodo 2:14. O homem respondeu: quem nomeou líder e juiz sobre nós? Porque Moisés viu 2 hebreus brigando e tentou o quê? Separar. E aí um deles confrontou: quem nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza, o que fiz já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu do faraó e foi morar na terra de Midian. Ali se assentou à beira de um poço.
Gente, quando Moisés ele foge dessa realidade, começa o processo dele. Mas antes disso, gente, eu queria trazer para vocês algumas coisas. Assim como Moisés, todos nós enfrentamos experiências ruins ao longo da nossa vida. Desafios de um impacto emocional muito grande. Gente, eu não sei se vocês já passaram, eu louvo a Deus se não, mas eu tenho certeza que com certeza um ou outro já passou por um impacto emocional muito forte. Na minha tese de doutorado, eu trabalhei com pacientes com fibromialgia. Fibromialgia é uma doença que está dentro do quadro da reumatologia, mas ainda não se sabe a causa. E eu tinha algumas pacientes que eu fiz um acompanhamento com elas, que desenvolveram aquela doença a partir de um trauma muito forte na vida delas. Me lembro perfeitamente de uma, disse, Lorena, eu perdi meu filho com câncer. Depois daquela dor que era algo insuportável, eu perdi o meu filho. E isso começou a desenvolver, os sintomas da fibromialgia começou a desenvolver. Então, todos nós já tivemos desafios emocionais muito grandes. E que, porventura, e essas questões podem, inclusive, hoje, impedir o seu avanço, eu diria assim, o seu avanço para o propósito de Deus. Porque você está preso nas correntes que tentam lhe aprisionar e evitar que você chegue ao seu destino. Amém, gente? E o grande problema é esse, é você não conseguir se libertar. Preste atenção que eu coloquei aqui hoje algumas correntes. Não sei quem estava aqui semana passada. Quem lembra as correntes que trabalhamos semana passada? Trabalhamos a corrente da mágoa, do ressentimento, não foi isso? Depois trabalhamos a corrente do vitimismo. Lembra? De ficar remoendo aquele assunto. Então, essas correntes, gente, são correntes que aprisionam. E hoje eu trouxe mais algumas correntes para você, baseado nessa história de Moisés. E a primeira corrente que eu trouxe hoje foi a corrente da rejeição. Não existe ninguém aqui que nunca foi rejeitado. Todos nós, de alguma forma, já fomos rejeitados. E, Lorena, como é que eu encaro uma rejeição? Às vezes é fácil, a pessoa não quer estar com você, é fácil. Mas toda vez que você não se sente aceita, toda vez que você não se sente valorizada, toda vez que você não se sente amada, principalmente por pessoas importantes na sua vida, pais, cônjuges, pessoas importantes no seu ambiente, por exemplo, líder espiritual, seus chefes. Todas as vezes que essas pessoas, de alguma forma, que pelo menos você acha, porque tem uma coisa também, muitas vezes as pessoas se sentem rejeitadas, porque a rejeição está lá, não está sendo ainda tratado, e tudo ela acha que é uma nova rejeição. Então, quando você se sente assim, é um ambiente de rejeição. Pode ser que realmente você esteja sendo rejeitado. E as pessoas que estão presas nessa corrente, a corrente da rejeição, elas se sentem, muitas vezes, dessa forma, com esses comportamentos que eu vou falar para vocês. Muitas vezes essas pessoas, elas acham que são indignas de amor. Meu pai não me amou, minha mãe não me amou, e eu tenho muita dificuldade. Amor. Tenho muita dificuldade de receber um gesto de carinho, um gesto de afeto. É algo que parece topar nessa pessoa, parece que eu estou agredindo ela. É amor, é carinho, isso é bom. Você tem que, inclusive, às vezes, explicar para ela, isso é
bom. Por quê? Porque ela acha indigna. E entenda uma coisa, isso tudo é no ambiente do inconsciente. Você não pensa, eu não gosto. Não, você reage, você fica distante, você fica longe, você não deixa ninguém encostar em você. Por conta da rejeição. Tudo bem, gente, até aí? Outro componente, né, outro comportamento, melhor dizendo, muito comum das pessoas que sofrem um processo de rejeição. Elas vivem uma busca incessante por aceitação. Para evitar justamente o que, gente? Que ela seja mais uma vez o quê? Rejeitada. Eu quero ser aceito a qualquer preço para que ninguém mais me rejeite. Faz tudo para agradar as pessoas, mesmo que para isso perca a sua própria identidade. Então, esse ambiente são comportamentos. Mas, Lorena, o que é que tem a ver isso com rejeição? Tudo! Então, essa mania que eu tenho de agradar a todos é por conta disso lá de trás? Sim, senhora. Porque você não tratou essa situação com o seu pai, com a sua mãe, que lhe abandonou, que lhe rejeitou, quando devia ser tratado. Eu falei da pastora aqui, e eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco no mapeamento dela. Quando ela cresce, abandonada, como foi Moisés, ela no lixo, ela cresce com um sentimento de rejeição. E quando é que ela foi resolver isso? Foi lá atrás? Não. Na fase adulta. Quando ela cresceu, ela entendeu que tinha lacunas na alma dela. E ela buscou a terapia. Ela buscou no primeiro momento psicólogo. Até hoje passa pelos processos dela com o mapeamento, com a cura e restauração. Mas enquanto você não encara essa realidade, isso continua lhe perseguindo. Vocês estão conseguindo entender, gente? Outro ponto que é muito comum das pessoas que sofrem com essa corrente da rejeição é que para ela, tudo ela interpreta como uma nova rejeição. Pequenos gestos ou palavras, para ela, mais uma vez, eu estou sendo rejeitada, eu não sou amada, eu não sou quista. Gente, às vezes uma pessoa que tem essa corrente da rejeição, se você liga para ela e ela não retorna para ela, é uma nova rejeição. De tão forte que isso é nela. Ah, se demora porque para responder está me ignorando. É assim que o rejeitado, assim que as pessoas que estão aprisionadas com a corrente da rejeição, pensa. Está dando para entender, gente? Então, a rejeição é algo terrível na vida das pessoas. Outro comportamento, ela tende ao controle. Controle exagerado das situações, inclusive das pessoas, né, pastora Tereza? Como uma boa psicóloga. As pessoas começam a querer controlar. Lorena, por que essas pessoas têm uma tendência a controlar? Porque ela quer controlar a situação para que ela novamente não seja rejeitado. É uma vida de perseguição para não ser rejeitado. Tenta manter tudo sob controle para evitar ser machucada de novo. Não consegue delegar tarefas porque teme que aquilo ali pode gerar uma nova rejeição. Ou teme que aquilo ali pode fazer com que as pessoas a abandonem. Quer que tudo saia conforme as suas expectativas, justamente porque esse ambiente lhe faz se sentir seguro. Então, essas pessoas, elas tendem ao controle e, inclusive, começa a história da manipulação.
Muitas vezes são pessoas que começam a manipular pessoas. O controle é tão grande que ela começa a manipular pessoas como se fosse um jogo de xadrez. Porque se eu coloco você aqui, você aqui, você aqui, vocês não se falam. Ou então vocês estão no local e na distância correta para que vocês não me tragam um ambiente inseguro e eu sofra uma nova rejeição. Mas Moisés, gente, ele não parou nessa história da rejeição. Moisés, ele decidiu ao longo da história não carregar essas correntes. E nós vamos ver no final dessa nossa história onde ocorreu a libertação completa de Moisés. Que foi justamente quando ele tem um encontro face a face com Deus ali na sarça. E ali ele encontra a sua real identidade. O propósito para o qual ele tinha nascido. Então tem muitas pessoas que ainda não se eu diria assim, não se libertaram das correntes. Justamente porque não teve esse encontro, não teve essa experiência com Deus, para que ela revelasse para ela quem ela é e para que ela nasceu. Mas vamos seguir. Outra corrente, gente. Nossa, essa é a corrente. A rejeição é fortíssima, não tenha dúvida disso. 100% das pessoas que entram numa sala de aconselhamento passaram por um processo de rejeição. 100%. Algumas rejeições ela vai lembrar de lá do passado, outras vão trazer rejeições mais recentes, mas todos nós, de alguma forma, já fomos rejeitados. Mas a segunda corrente que eu trouxe para vocês, a corrente do medo. Quantas pessoas estão aprisionadas no medo? Tem medo de tudo, tem medo de falhar, tem medo de ir, tem medo de ficar aprisionadas. Eu teria uma tese para falar sobre isso. Porque isso é o problema de lá de trás. Hoje nós temos filhos e filhas crescendo inseguras, cheios dos medos. Por quê? Porque quem deveria dar segurança, quem deveria dar proteção, quem deveria dar um ambiente seguro para aquela criança crescer, sabendo que ela tem um pai, é justamente o ambiente familiar, é o pai. As crianças hoje estão crescendo órfãos. Eu vim conversando esses dias com uma pastora, nós precisamos, como povo de Deus, começar a abraçar a orfandade. Abraçar a paternidade. Deixar de longe a orfandade. Nós precisamos de verdade, tem um livro ali, do Fabiano Ribeiro, que fala sobre isso. Porque muitas vezes nós falamos que Deus é o nosso Pai, mas não nos posicionamos como isso. Não nos posicionamos como filho amado, herdeiro, co-herdeiro com Cristo. E não adianta eu ter o pai que eu tenho, se eu não souber realmente que eu sou filho. E isso faz toda a diferença no contexto de vida. Então o medo, ele é uma corrente, e outra coisa, o medo não surge assim. O medo, ele é construído ao longo de uma vida por conta desses traumas. Uma pessoa que sofre trauma após trauma, como é que essa pessoa, ninguém nem pode ligar para ela porque vai acontecer alguma coisa. E ela vive aprisionada nessa corrente, como eu falei. Tem um medo de falhar novamente. Lembra de Moisés? Ele diz lá em Êxodo 4:1, eu coloquei aqui. E se o povo não acreditar em mim? Moisés estava com medo. O medo de não ser suficiente, a gente vai falar sobre isso também. Isso, Êxodo 4:10. Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar. Nem no passado,
nem agora. Ou seja, o medo de não ser capaz, de não ser suficiente. O medo do passado. Moisés, ele fugiu do Egito justamente com medo do faraó, com medo de ser punido. E eu coloquei aqui alguns comportamentos de pessoas que vivem aprisionados à corrente do medo. Paralisia emocional, a pessoa evita desafios porque teme errar. Teme que aconteça algo. Tem pessoas que inclusive atraem. Não, nem vou, porque eu sei que isso não vai dar certo. Você atraiu toda a frequência do desastre. Ou seja, ela teme errar, ela nem avança, gera uma paralisia, justamente para que essas emoções não cheguem novamente. É uma pessoa que tende a procrastinar. Sabe que precisa fazer, está tudo pronto para fazer, mas adia justamente por conta do medo. A procrastinação, gente, não é algo que é preguiça. Muitas pessoas acham que a procrastinação isso é preguiça. Não é sobre preguiça. É o medo de errar. É o medo de não dar certo. E todas aquelas emoções do erro, de não dar certo, de não conseguir concluir, vêm novamente sobre ela. Aí, ou seja, se eu não faço, pelo menos eu não corro esse risco. Mas se eu fizer e não der certo, e aí você fica procrastinando. Está dando para acompanhar, gente? É uma pessoa que vive constantemente trazendo aqui para um contexto de igreja, na fuga. Fuga do chamado, por exemplo. Moisés, ele tentou rejeitar o próprio chamado dele. E muitos aqui estão, gente, Deus derramou muitas coisas na vida de vocês. Mas muitos estão paralisados no medo, na incapacidade, que é a próxima corrente. E aí acaba não avançando porque está aprisionado à corrente. Amém, gente? Última corrente. Falei sobre a corrente da rejeição. Falei sobre a corrente do medo. Uma corrente, gente, que nós temos e observamos muito isso de forma muito comum. E observamos isso aqui na história de Moisés. É a corrente da incapacidade, do sentimento de incapacidade. O sentimento de incapacidade, ele não é algo que vem pontualmente por conta de uma situação pontual. Por conta de um erro pontual. Não. Ele é construído. Em tudo que essa pessoa se envolve, ela sempre acha que é incapaz de fazer. Por quê? Porque ela falhou uma vez e o inimigo fez ela acreditar que ela não conseguiria mais. Ela abraçou as mentiras do inimigo. Com medo de ser rejeitada, ela coloca na cabeça dela, gera uma crença, um paradigma, uma verdade absoluta, que ela é incapaz. E assim as pessoas vão ficando o quê? Aprisionadas a essas correntes. Moisés, eu coloquei aqui, quando Deus chama Moisés, lá Êxodo 3:11, Moisés diz assim: quem sou eu, Senhor, para ir para Faraó? Não é sobre nós, gente. Nunca vai ser sobre nós, realmente. Mas Deus vê o seu coração. E é a partir desse momento que Ele diz, apesar de você, vai ser através de você.
vai ser através exatamente da sua vida. Mas Lorena, eu fiz isso, Moisés também matou. Lorena, mas você não sabe o que eu fiz, Moisés fez também. Por que Deus teve misericórdia para com Moisés e não teria para com você? Deixe essas correntes do medo, deixe essas correntes da incapacidade cair e serem destruídas na sua vida. Moisés coloca aqui, Êxodo 4:1, e se eles não acreditarem em mim de novo? Eu falei sobre isso já. Uma dúvida justamente na própria credibilidade dele. E quantos de nós não estamos nos questionando? Em Êxodo 4:3, ele, Senhor, envia outra pessoa. Por quê? É como se ele dissesse, eu não sou capaz. Ou seja, Moisés estava fugindo da responsabilidade para o qual ele nasceu. E quanto de nós estamos nesse ambiente porque não quer encarar? Você tem um propósito. Você nasceu com uma missão para o plano divino. Mas tem pessoas que estão dizendo, Senhor, envia outra pessoa. Moisés se via dessa forma, despreparado, incapaz, indigno. Enquanto você estiver olhando para as suas fraquezas, olhando para as suas capacidades, você nunca vai ver a força de Deus operando em você. Não tem como, não bate. E Deus não faria isso porque Ele não divide a glória com ninguém. Não é sobre a sua capacidade. É sobre o que Ele faz através da sua vida. Nós precisamos entender, Lorena, eu fujo do meu chamado. Eu entendo que Deus me chama para isso, outro Deus chama para aquilo. Mas você vive, que é comum comportamento, na autossabotagem. Quando surge uma oportunidade, a pessoa vai lá e cria uma dificuldade. Justamente para não assumir a sua responsabilidade. Ela se autossabota. Quem é o inimigo dela? Ela mesma. Não precisa Satanás estar no sono esplêndido, porque ela mesma se destrói. É uma pessoa que vive naquele ambiente, a gente vai falar sobre isso, falei sobre isso com a pastora esses dias. Vive num ambiente de comparação. Se existe Satanás na terra, chama-se através da comparação. Vamos falar sobre isso o mais rápido possível. Porque Satanás está destruindo os propósitos, os chamados, as missões das pessoas, porque está uma se comparando com a outra. Ela pode, eu não posso. Se compara o tempo todo uns com os outros e é claro, você sempre está como inferior e a pessoa superior. E aí eu vou achar que eu não sou capaz? Em época de rede social isso é fortíssimo. E aí você não anda, está lá paralisado, não realmente avança. Não tem iniciativa para avançar. Gente, nós precisamos entender que essas correntes, elas não são construídas ao longo da nossa vida por um momento específico. Como eu falei, é ao longo de uma história. Eu vim aqui como aquele que veio trazer uma palavra de libertação. Porque muitas vezes tem muitas pessoas que estão aprisionadas no medo, aprisionadas na autossabotagem, aprisionadas com esse sentimento de incapacidade, aprisionadas na rejeição e estão perdendo a vida abundante que Jesus morreu na cruz para que você tenha.
Jesus não veio nesse mundo tão somente para que tenhamos a salvação. Ele veio para que tenhamos a libertação e a vida abundante aqui na terra. E uma coisa é verdade. O seu passado, ele pode ter lhe moldado. Mas você não pode deixar ele lhe paralisar. Você não pode deixar ele lhe aprisionar e impedir que o seu futuro seja comprometido. Lorena, me conta como terminou essa história de Moisés. Eu não tenho nem muito tempo, mas eu vou falar rapidamente. Nossa, começou. Terminei aonde a história? Ele matando, não foi? Indo para onde? Midian, para o deserto. Deus vai lhe levar para o deserto algumas vezes. Para lhe tratar. Como eu entendo isso? Ele assassinou. E agora ele foi para o deserto. Um tempo de isolamento. Muitas vezes é o tempo que Deus está lhe preparando para algo melhor. Às vezes vai lhe levar realmente, vai lhe tirar desses ambientes confortáveis. Eu super entendo isso. Eu tinha um ambiente muito confortável na minha vida e Deus diz, vá para um estado, fique sozinha lá. Sozinha, eu tinha tudo, mas eu tinha Deus, uma Bíblia, uma rede e a minha vontade de sair das minhas próprias guerras internas. Foi assim que começou o meu processo de libertação, sem nem eu saber que eu estava começando a ser liberta. Começou o tratamento de Deus comigo, e assim foi com Moisés. Ele sai de um contexto de príncipe, na verdade, e vai para o deserto. No deserto ele era simplesmente um pastor. E ali ele começou a ser tratado na humildade. Ele começou a ser tratado na paciência. E viveu na total dependência de Deus. Chegou a hora, ainda não, ele estava lá. Ficou quanto tempo, gente? 40 anos. E durante esses 40 anos, Moisés sendo tratado por aquela realidade. Enquanto isso, o que é que acontecia lá no Egito? O povo continuava sendo opresso. E aí vem a palavra do Senhor. Êxodo 2, 23. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. E os israelitas gemiam e clamavam por causa da escravidão. E o seu grito de socorro, no momento de dor, grite ao Senhor. Ele ouve. E no momento de dor, no grito de socorro, chegou a Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. E aí, Deus disse, tem um rapazinho que já está passando pelo processo de tratamento. E é esse que eu vou chamar. Mas Lorena, ele matou. Mas é esse que eu vou chamar. Mas Lorena, ele adulterou. Mas é esse que eu vou chamar. Mas Lorena, ele fez algo errado. Mas Deus não desistiu dele. E aí vem aquela passagem. Moisés lá no Monte Horebe. Êxodo 3:12. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu. Em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, que era normal aquela sarça estar em chamas. Mas ele via algo diferente. O fogo não se consumia, aquilo ali não se consumia. Não acabava. E aí Moisés, curioso, se aproxima. E aí vem a resposta, Êxodo 3:4. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, esse é o encontro de Moisés com Deus, o face a face.
Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, diga o seu nome. Lorena. Moisés, aqui estou, ele respondeu. Então Deus disse, não se aproxime. Tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E aí Deus revela a Moisés o plano que ele tinha para aquele rapaz. Ele saiu de um contexto de perseguição e passou agora a receber a sua real identidade. O Senhor revelou a Moisés que o povo está aflito. E ele diz, tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito. Eu escutei o clamor. Deus escuta o nosso clamor. No momento de aperto eu digo, Senhor, eu vou falar. Porque a tua palavra diz que o Senhor ouve os clamores. Deus ouve o nosso clamor. Ele ouviu daquele povo. E aí Deus diz, por isso, desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde flui leite e mel. E nesse momento, Deus revela o plano dele para Moisés. A partir daquele momento, gente, começou uma nova história na vida de Moisés. Começou a partir do momento que ele encontrou, ele se colocou à disposição de ouvir a voz de Deus. Você precisa buscar essa voz de Deus que vai lhe dar destino. Se seu pai não deu destino, se a sua família não lhe deu destino, Deus está falando para você que você tem um destino. Porque a sua vida é outro nível, vai para um outro nível, quando você entende o seu propósito. Moisés se colocou para ouvir a verdade de Deus. Ouça o que essa verdade diz para você. O Deus de Moisés é o seu Deus. É o Deus que não vai lhe deixar aprisionado a essas correntes. Ele não vai te deixar paralisado. Mas Lorena, eu errei. Moisés errou também. E Deus não desistiu dele. Um dos salmos que eu mais gosto, Salmo 40. O salmo diz que Deus, não me deixa. Ele me tira de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Deus não desiste de você, mas esteja à disposição para ouvir a verdade dele. E você vai começar o seu processo de cura quando você ouvir. Quando você realmente estiver à disposição para ouvir e deixar Deus transformar a sua vida. Deixar todas essas mentiras que o inimigo constrói e que você abraçou ao longo da vida, para tão somente ouvir e abraçar a voz de Deus. Moisés, gente, ele teve coragem. Coragem para obedecer, apesar do medo. Se Deus está falando com você, o que Ele estiver falando, tão somente obedeça, apesar do medo. Porque o medo vai existir. Entenda uma coisa, a sua cura, a cura do seu medo, não vem antes da obediência. Mas enquanto você é obediente, na hora da obediência, Deus vai lhe curando, vai lhe transformando, vai lhe tratando. Mas se você ficar paralisada no medo, não vai. Mas Moisés não estava sozinho. Deus disse a ele em Êxodo 3:12, eu sou contigo, Moisés. E nessa manhã eu vim aqui para dizer a você, Deus é com você, meu irmão.
Deus é com você, minha irmã. Mas bota essa verdade na sua alma. Bote isso como se fosse a corrente sanguínea, o sangue que corre no seu vaso sanguíneo. É assim que eu peço a Deus, Senhor, que isso passe a ser algo tão interno, que eu nunca tenha dúvida. Eu não preciso raciocinar nos meus batimentos cardíacos. Eu não preciso raciocinar no processo de digestão do meu sistema digestório. Eu não preciso raciocinar em nenhuma reação química que está acontecendo no meu corpo. Que essa verdade de Deus entronize em mim. Que isso fique dentro de mim como a célula, como o órgão, como toda parte do meu corpo. Porque eu dependo disso para viver. Moisés tinha tudo, gente, para ficar no passado. Ele passou por rejeição, trauma de assassinato, perseguição. Mas ele permitiu que Deus mudasse a história dele. Do que você tem medo? Quais são as correntes que estão dentro dessa história de hoje? Tentando lhe aprisionar. É o medo? É a dor de sentir uma nova rejeição e por isso você não se relaciona com ninguém? É justamente aquela sensação que eu falei para vocês o tempo todo de incapacidade. E hoje Deus te chama, gente, para fazer o que Ele fez com Moisés. Deixar que as correntes caiam na sua vida. Eu vou orar com vocês hoje, mas ore com a sua alma. Tem poder na sua oração. A oração reverte sentença. O ouvido de Deus está atento a cada um de vocês. Mas Ele tem que ver um coração disposto em querer cura. Um coração disposto em querer transformação. Amém? Ora comigo. Fique em pé no seu lugar. Ora com vontade, meu irmão. Vamos orar juntos, como nós sempre fazemos no nosso culto. Na sequência, os irmãos do diaconato vão entregar mais uma vez aquele papelzinho. Entreguei semana passada. Para quem não recebeu, pegue com os diáconos. E hoje vocês vão receber mais um. E lembra, guarda, coloca tudo aí que nós estamos trabalhando, os medos que Deus está, as correntes que Deus está lhe mostrando. Que nós vamos fazer um ato profético no final dessa campanha, dessa série. Amém, gente? Senhor Deus, nesta manhã, eu reconheço que por muito tempo fiquei presa às feridas do passado. Muitas vezes, o medo, a rejeição, a insegurança falaram mais alto do que a tua própria voz. Mas hoje, assim como fizeste com Moisés, eu escolho ouvir a tua instrução, o teu chamado e confiar em ti, Senhor, porque o Senhor é muito maior do que as minhas fraquezas. Eu renuncio toda mentira que tem me paralisado. Eu renuncio toda voz que diz que eu não sou suficiente. Eu escolho crer que tu me escolheste e que o teu Espírito me capacita. Senhor, cura minha alma de toda rejeição e me fortalece para que eu não viva presa ao passado. Eu declaro que a partir de hoje, eu avanço